Na vida intelectual, irmãos, nós temos 4 níveis também. Nós temos 2 da terra e 2 do céu. Os 2 da terra é conhecimento, qualquer pessoa pode adquirir conhecimento. Nós não podemos ficar parados, nós temos que buscar conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que buscar conhecimento, clamar por conhecimento, nos dedicar em conhecimento. As pessoas vão alcançar êxito em alguma função se ele adquirir conhecimento naquela função. Inteligência, Gardner diz que pode ser herdado geneticamente. Eu conheço uma família que todos os irmãos, os filhos, são inteligentes, herdou geneticamente, mas também pode ser aguçado com o meio. Se você andar, existe um livro que diz O Segredo das Mentes Milionárias, que diz que nós somos 20% a mais ou 20% a menos das pessoas que a gente se envolve. Se você quer ser uma pessoa com mentes brilhantes, você tem que andar perto de pessoas com mentes brilhantes, que pensa, que raciocina, que tem ideias, e assim você vai poder ajudar outras pessoas. Então, isso são 2 níveis da vida intelectual, que é da terra, conhecimento e inteligência. Mas tem 2 que é do céu. Do céu é sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios que sabedoria, se a gente clamar, Deus dá sabedoria. Sabedoria começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor é princípio da sabedoria. Pessoa que aprende a guardar o coração em Deus, são pessoas que andam na dependência de Deus. E essa pessoa tem o princípio do temor de Deus. E aí a sabedoria vem. Porque somente os sábios aprendem a guardar o coração. O homem que não guarda o coração, ele é dominado pela vontade, pelas emoções, ele rompe relacionamento, ele acaba com o projeto, porque não tem uma coisa chamada que todo homem que tem que guardar o coração tem que ter, que é controle emocional e autoconhecimento emocional, que são 2 habilidades da inteligência emocional. Nós temos que ter controle emocional. Vira para a pessoa que está do lado de controle emocional. O que eu estou falando aqui, eu estou falando por ciência. Mas você sabe que um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. Quando o cientista fala em controle emocional, Jesus já falava em domínio próprio. Dominar o seu eu, a sua carne, não é? Aquela emoção, quando o coração ferve, quando o sangue ferve, Marcelo. Tem gente que é sanguíneo, outros coléricos, outros fleumáticos, uns choram, né? Outros melancólicos, uns gostam de fazer poesia com as coisas, mas quem é sanguíneo como eu, a vontade que dá é de partir para cima. Aí Deus bota a mão, o Espírito Santo controla teu coração, meu amigo, que você já aprendeu algumas coisas, guarda essa fera que está dentro de você. Já outro não consegue, pega uma ripa e sai dando em todo mundo. Marcelo está rindo, lembrando do passado. Isso está no passado, homem de Deus. Então, controle emocional são as habilidades. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, a vida física, vida emocional, dá para ouvir tal? Vida física, vida emocional, vida intelectual e vida espiritual. Irmãos, quando a gente olha para os homens da Bíblia, que a gente cita o exemplo da fé desses homens, todos eles aprenderam a guardar o coração. Eu quero citar aqui um grande homem que teve inteligência emocional, por isso Deus colocou ele em grande lugar, colocou ele para reinar e para governar. José do Egito. José tinha tudo para não guardar o coração. Ele foi um homem que ele sofreu uma tentativa, né, de homicídio pelos próprios irmãos. Você imagina o que é você participar de uma família e todos os irmãos colaborarem para matar você? E ver os irmãos dizendo, vamos matar. De que maneira? A paulada, outro, vamos cortar a cabeça, vamos fazer isso. Aí levanta um com pena. Ele diz, rapaz, não vamos fazer isso não. Tem uma cisterna ali, vamos jogar dentro. A cisterna naquele tempo era de 7 metros de profundidade. Não dava para subir. Ali, quando caía ratos, baratas, insetos, ficava tudo preso naquele lugar. E um com pena jogou José ali. Como se não bastasse, depois ele estava ali sofrendo, sabendo que ali era o fim dele. Ali literalmente era o vale da sombra da morte para aquele menino, um jovem ainda.
que acreditava em Deus, criado numa família que falava em Deus, e agora ele vê todos os irmãos negando a fé e colocando ele numa cisterna. Por último, passa uma caravana dos midianitas, e eles pegam e dizem, vamos vender, vamos aproveitar, tirar proveito financeiro do nosso irmão. Ele é vendido como mercadoria. Aquilo ali, para a alma de muitas pessoas, cria uma ferida no coração muito grande. José foi vendido. Mas ele foi um homem que aprendeu com todos os problemas da vida dele. Depois ele foi vendido para um general, e ele ali procurou dar o melhor de si. General de Faraó, Potifar. Estava ali naquela casa servindo. Ele trabalhou com tanta lealdade e fidelidade que ele se transformou em um tipo de mordomo, mordomo fiel que era se confiado todas as coisas daquela casa. José provavelmente era um homem de boa aparência, provavelmente ele era bonito, assim, de boa aparência, como o pastor Fábio. Brincadeira, irmão. E a mulher de Potifar, que provavelmente era uma mulher bonita também, porque casada com um homem influente naquela época, começou a tentar seduzir. E mais uma vez ele permaneceu fiel a Deus. A palavra de José foi: como eu poderia pecar contra o meu Deus? Em primeiro lugar, aquele menino que foi vendido, aquele jovem que foi traído pela família, tinha tudo para não guardar o coração. Traído na casa, ele foi caluniado na casa que ele foi leal, ele foi fiel a Deus, ele guardou o coração dele. E depois ele foi jogado em uma prisão, tido por culpado, e ele foi preso. Irmãos, por muito menos, muitos de nós teria jogado a toalha na vida espiritual. Não quero nada com Deus, esse negócio não dá resultado, Deus não está olhando para mim, as coisas não estão dando certo, eu estou arrebentado aqui, não vale a pena servir a Deus. Mas José guardou o coração. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. A provação que você tem passado na área emocional, na área física, financeira, ou na área espiritual, ela é uma prova que Deus está fazendo você resistir, para guardar o seu coração, porque Ele quer te colocar no lugar mais alto, que um lugar que você ainda nunca chegou. José ficou mais de 2 anos preso. Ali também ele deu exemplo de um homem cristão, de um homem que temia a Deus, de um homem de temor de Deus. E mais uma vez ele foi injustiçado, porque ele revelou o sonho do copeiro do rei, e disse: lembra de mim, cita o meu nome para o rei, porque não é fácil ser preso, não é fácil ficar na cadeia. E aquele homem esqueceu de José. Mas a Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamenta possa esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus estava olhando para José naquele momento, e Deus deu um sonho para Faraó, e não permitiu que ninguém revelasse. Naquele dia o copeiro lembrou. Quando o rei pressionou e ninguém sabia, o copeiro lembrou. Irmãos, isso não tem na Bíblia, mas foi uma coisa que Deus me revelou, e eu creio e afirmo categoricamente, que Deus mudou a história de José, quando ele intercedeu pelos irmãos dele, na cadeia. Quando ele lembrou dos irmãos e teve saudade, com tudo aquilo que os irmãos fez, a ferida, porque muitos de nós, irmãos, nós temos vontade de fazer como uma pessoa que nos vende, que nos trai, que é desleal conosco, é de ver aquela pessoa na miséria e a gente por cima, e a gente olhar para ele de cima, mas Deus não age assim. Quem guarda o coração não age dessa maneira. Por que você diz isso, pastor Fábio? Porque a Bíblia diz, em Jó, se eu não me engano, no versículo 42, que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orou para os seus inimigos. A Bíblia diz amigos, mas eram os inimigos que criticavam, que falaram dele. Irmãos, quando nós oramos pelas pessoas que nos perseguem, que nos feriram, quando nós nos colocamos com o coração de Deus, quando nós guardamos o nosso coração dessas coisas, Deus muda a nossa história. Esse mundo é um mundo injusto, mas Deus nos chamou para nós amarmos as pessoas como nós mesmos. E ali Deus levou José a revelar aquele sonho, e Deus colocou ele como o segundo depois de Faraó. Irmãos, quando os irmãos de José encontraram com ele, José estava prontinho para estender o perdão. E depois José agradeceu por tudo que ele fez, que os irmãos fizeram.
Foi o propósito de Deus para que hoje eu pudesse salvar a humanidade. Sabe, às vezes aquela prova que você passou, Deus estava te amadurecendo, Deus estava te fortalecendo, Deus estava te preparando para suportar as bênçãos que Ele vai derramar sobre a tua vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Irmãos, quando você vê Deus pedindo algo a uma pessoa, Deus não está interessado em seu dinheiro, Ele não está, porque se seu dinheiro não vier com o coração, como foi o dinheiro daquela viúva que guardou o coração, não vale nada para Deus. A moeda do céu não é real, a moeda do céu é o coração, é o coração. Teve um homem que derramou muitas coisas, e a mulher veio e deu uma moedinha, e Jesus disse o quê? Onde é que Jesus estava? No gasofilácio. Na hora que você vem deixar sua oferta, Jesus está bem aqui olhando, está bem ali olhando, e ela deu do que ela precisava, porque ela deu com o coração. Jesus disse, eu tenho o coração dessa viúva. Viúva era necessitada, não tinha emprego, vivia na dependência dos outros, precisava ser amparada. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Seu coração é importante. Sabe, muitas pessoas, está facinho para se zangar, Marcelo, para puxar a espada. Pedro, quando estava com Jesus, no momento espiritual, que Jesus ia cumprir o seu propósito, ele puxou a espada, cortou a orelha do soldado. O que Jesus falou para ele? Jesus foi lá e curou. Inteligência emocional. Ainda diz, Pedro, guarda essa espada, porque importa que aquele que fere a espada, pela espada seja ferido. É uma lei da semeadura. Quem não guarda o coração, irmão, não guarda o coração, vai atrair problemas. José foi um homem que guardou o coração. Davi foi um homem também que guardou o coração. Davi fazia parte de uma família. Os irmãos dele todos escolheram a carreira militar, porque quem era militar naquele tempo era pessoas que se destacava na sociedade. Era como o secretário hoje, destaca, está na televisão, dando entrevista, é como um político famoso, entendeu? Então, todo soldado, além de ter o despojo da guerra, se enriquecia, ele era recebido com aplauso quando vinha da batalha. E tinha os irmãos de Davi, todos eles gozavam desse orgulho, bem fisicamente, herói de guerra. E chega Samuel para ungir, mandado por Deus para ungir um homem rei de Israel, olha só. E quando chegou lá, primeira coisa que Jessé fez, trouxe logo o mais velho, o mais belo, o mais alto. Samuel se empolgou e disse, certamente está diante de mim o rei de Israel. E Deus disse, baixa a bola, Samuel, porque eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo o exterior, eu vejo a pessoa que sabe guardar o seu coração. Eu sondo o íntimo do coração. Aí foi passando outro, Samuel, é esse, não foi, ou é esse, não foi. Não tinha mais ninguém, porque Davi era desprezado, porque Davi tinha algo que não tinha preço, mas tinha valor, que era saber guardar o coração, confiar em Deus, aprender que o coração não era dele, é de Deus. O seu coração, Marcelo, não é seu, é de Deus. O seu coração, irmão, não é seu, é de Deus. Porque ele disse, filho meu, dai-me o teu coração. Um homem sábio é um homem que entrega o coração a Deus. Não entrega apenas um compartimento. Como eu já vi muita gente falando, isso aqui eu não deixo de fazer, aquilo eu não deixo. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, ele entrega o coração por completo. Senhor, toma aqui, eu sou teu, faz tudo o que tu quiseres de mim. Salmo 1, Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só esse começo aí já mostrou que Davi era um homem que guardava o coração. Porque quando você chamava de Senhor, hoje você chama uma pessoa de Senhor como pronome de tratamento, né, por educação. Mas naquele tempo, quando você chamava uma pessoa de Senhor, você dizia assim, meu dono. Você é meu dono, pode mandar, é para deitar eu deito, é para levantar eu levanto, é para andar eu ando, é para correr eu corro. Quando se chamava uma pessoa de Senhor, dizia, eu vou fazer tudo que você manda. Foi assim que Ana falou para Eli, não meu Senhor, tua serva está orando. Ana falou para Eli, porque está amargurada. E quando ela chamou de Senhor, meu dono,
reconhecendo a autoridade espiritual daquele pastor, daquele sacerdote, ele disse que o Deus de Israel atenda a tua oração. Naquele momento Deus abriu a madre dela e deu o grande sonho dela, que era um filho, e ela gerou Samuel, e depois gerou mais 6, que ela foi mãe de 7 filhos. O grande segredo de um homem é guardar o coração e entregar o coração por completo para Deus, para Jesus. Esse é o grande segredo, essa é a porta que vai te levar para outro caminho. É para outro nível espiritual. Você vai guardar, você não vai ser rápido para se irar, você vai ser tardio para irar, vai ser rápido para perdoar. Irmãos, eu estive numa situação, essa semana, sexta-feira, fui chamado em do Eliseu, para um rapaz para vender uma propriedade, interessado em comprar uma propriedade minha, mas eu nunca vi a arrogância em pessoa. O homem começou a falar tanta coisa para mim, que eu falei assim, Deus, como cristão, como pastor, ele começou dizendo que era autoridade espiritual, mas ele estava possesso, ele tinha manifestado o demônio na vida dele, é escritor cristão, mas falou tanta bobagem, porque quando ele começou a falar mal de gente, de pessoas, eu falei, esse cara não conhece Deus. Mas eu perguntei para Deus se eu tinha que dar um tapa nele para despertar, ou se eu tinha que só orar e dizer, entendo, e ficar calado, se eu tinha que falar alguma coisa, porque eu tinha argumento para ele, que ele tinha uma inteligência racional aguçada, né? E ele falou de algumas áreas que eu já pesquisei, estudei, como a sinestesia e inteligência emocional, ele falou também um pouco sobre isso, começou a falar de um monte de coisa, mas Deus não deixou eu falar nada com aquele homem, simplesmente dizer que entende e dizer, não consigo entender uma pessoa que lê Bíblia, que queira se aproximar de Deus e não aprende a amar e se relacionar com pessoas. Aí ele falou, o problema é seu. Eu disse, não, não é meu não, eu não tenho problema com isso, eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo, mais eu aprendo a me relacionar. Mas quando eu saí de lá, o rapaz que estava comigo, que me levou, o corretor, ele disse, pastor, eu sou um homem preparado, e eu quero lhe pedir desculpa pelo que aconteceu. Eu disse, não, meu irmão, irmãos, eu não senti nada de mágoa, nem de nada pelas coisas que ele me falou, mas eu sei que aquele homem ficou envergonhado, porque ele pensou que ele estava falando com um coitado. Mas ele afirmou que ele era autoridade espiritual, e eu fiquei com vontade de dizer para ele, quem é autoridade espiritual não precisa afirmar, é reconhecido. Autoridade espiritual, inteligência espiritual, se reconhece, não se afirma. Mas situações, irmãos, que às vezes Deus coloca a gente para testar o nosso controle emocional, para ver se a gente se desequilibra, se parte para a carne, mas não adianta. Você tem que se colocar em outro patamar, pegar seu coraçãozinho e guardar dessas coisas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansioso por coisa alguma. Não deixe a ansiedade entrar no teu coração por coisa alguma. Guarda teu coração de ansiedade. Davi falou assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só um homem que se preocupa em guardar o coração. Sabe quando foi que começou a grande vitória de Davi, irmãos? Contra Golias. Muita gente acha que foi a vitória de Davi quando ele derrotou aquele gigante, não é? Mas não foi. A vitória de Davi foi quando Davi estava lá apacentando as ovelhas dele, louvando a Deus. E um leão veio, ele um jovem, provavelmente de 16 anos, e tentou pegar uma ovelha e ele segurou, salvou a vida da ovelha e matou aquele leão. E depois um urso, e ele pegou e matou o urso. Você vê isso citado na Bíblia quantas vezes? Somente uma. Quando ele vai justificar quando ele foi enfrentar Golias, justificar para o rei que ele teria capacidade em Deus, ele diz, pelo Espírito de Deus eu matei aquele leão, pelo Espírito de Deus eu matei aquele urso. Também Deus vai entregar esse gigante na minha mão, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo. Um homem que o coração era valente, porque o coração era do Senhor. O homem que guarda o seu coração em Deus, ele tem coragem, ele é um homem valente, porque ele sabe que Deus é com ele. Davi sabia que para aquele gigante derrotar Davi, ele teria que derrotar primeiro o Deus de Davi. Se Davi não tivesse guardado o coração quando ele matou aquele leão, ele seria conhecido hoje como Davi, o matador de leão, e não como um grande rei de Israel. Deus disse, esse jovem está preparado para ser rei, porque ele guarda o coração. Você quer reinar? Aprenda a guardar seu coração, para no dia que você estiver reinando, nunca pisar em alguém.
Irmãos, Davi foi um homem que teve muita vitória, e eu sei quase o CPF de Davi, de tanto estudar a vida dele. Depois de Jesus, quando eu chegar no céu, e Deus vai me permitir pela graça, a segunda pessoa que eu quero ver, Marcelo, é Davi, para dizer, aquela pedrada inesquecível, foi muito... Mas Davi, ninguém teve vitórias como Davi teve, mas também ninguém passou por problemas, dificuldade como ele passou, e ele guardou o coração. Quero citar um exemplo aqui dele, quando ele foi humilhado porque ele pecou, adulterou, matou uma pessoa, e eu quero dizer para a igreja que Deus não tem problema com pecado, ele morreu para pagar os nossos pecados, ele tem problema com máscara, com quem esconde, com quem não guarda o coração e não anda na luz, isso ele tem problema, porque a Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia, né? Provérbios 28, 13, então uma pessoa, Deus não tem problema, confessou, se arrependeu, confessou, Deus perdoa. E Davi, quando ele estava pagando por aquilo, fugindo do filho, um homem da tribo de Benjamim, Simei, veio amaldiçoando ele. Davi com os valentes, com os guerreiros, aquele homem amaldiçoando. Teve eu acho que foi Abissai ou foi Joabe, não me lembro bem agora, falou assim, deixa eu cortar a garganta desse homem, que eu não desço nem do cavalo, para cortar a garganta dele. Davi diz, que tenho eu contigo, filho de Zeruia, que era irmã de Davi, eles eram sobrinho de Davi, deixa ele em paz, quem sabe Deus não vai me honrar, eu vou guardar meu coração dessas ofensas. Você sabe o que é, você está sendo humilhado, fugido, perdeu o reinado, as mulheres traindo, e uma pessoa andando atrás de você, jogando pedra e amaldiçoando. Quem é que tem controle emocional, Marcelo, para guardar isso aí? Cheio de soldado perto, com a espada, e um querendo, deixa eu cortar a garganta dele. Talvez eu faria só assim, ó. Vai. Mas Davi guardou o coração. Davi dá a volta por cima, porque ele era um homem que sabia se arrepender. Quando ele volta, quem correu para receber Davi? O primeiro a receber Davi? Simei, que estava amaldiçoando, com medo de perder a vida. Certamente aquele era a sentença de morte. Ele já caiu de joelho, pedindo perdão. E agora o servo de Davi disse, agora eu corto a garganta dele. Davi disse, hoje não morre ninguém, porque Deus deu grande livramento, e o rei está voltando. E não matou o homem, não era vingativo. Vira para a pessoa que está do seu lado, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmão, se você olhar para a vida de Saul, ele foi um homem que não guardou o coração, ele não guardou. Uma pessoa que não guarda o coração, ela é atormentada. Saul era um homem tão atormentado, porque ele começou a desobedecer a Deus. Quando o homem está em desobediência, o coração dele começa a ferver, porque nós não fomos feitos para andar em desobediência. Começa a liberar um ácido, úlceras, coisas ruins no nosso estômago. Davi precisava de música para se libertar. Mandava chamar Davi para tocar. O homem não guardava o coração. O profeta deu um comando espiritual para ele, para eliminar uma nação, e ele foi e pegou o despojo. E a Bíblia diz, o profeta disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe o que ele fez? Olha só a diferença dele para Davi. Ele chegou para o profeta e disse, o profeta disse para ele que Deus escolheu um melhor do que tu para reinar no teu lugar. Sabe o que ele fez? Espera, não vai, agarrou no vestido do profeta, o profeta rasgou o vestido e ele disse, Deus está rasgando o teu reino. Sacrifica aqui na frente do povo, para o povo ver tu sacrificando, para viver de aparência. Paulo Marcelo, pastor, bispo Marcelo, um homem que era um rei que Deus escolheu, que tinha tudo para levar a nação para Deus, agora desobedecendo e querendo viver de aparência, um homem com o coração todo desprotegido. Você sabe o final disso? Morreu, fracassou, não deixou descendência, até a filha que era casada com Davi não teve filho, não teve herdeiro. O outro homem foi Jefté. Quem conhece a história de Jefté? Um juiz que era filho bastardo, né? Os irmãos dele dizem que esse bastardo não vai herdar conosco, em Gileade. A cidade, os anciões da cidade não protegeu, ele teve que fugir, sair da cidade, foi embora e se transformou no grande guerreiro, quando Israel estava
em guerra contra os amonitas, foram chamar ele, que ele era um grande líder, e ele disse: eu só vou guerrear se eu tiver a vitória, eu virar chefe de vocês. O homem ferido com os irmãos, com a família, porque foi rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, não guardou o seu coração, mas ele fez um voto inconsequente com Deus. Ele disse: Deus, se tu me der essa vitória, e eu me tornar chefe em Israel, ou seja, a grande oportunidade dele virar a mesa, dar a volta por cima, o primeiro que sair da minha casa, eu vou sacrificar a ti. Eu, irmãos, não quero acreditar que ele achava que a filha ia sair. Talvez ele pensasse que a sogra ia sair ao encontro. Mas a filha que veio, é brincadeira, irmãos, mas a filha veio. Poderia vir outra pessoa, a mulher, a esposa, a sogra, e ele chorou amargamente, mas a Bíblia diz que ele não deixou descendência, embora está citado como herói da fé, mas por não guardar o coração, não deixou raiz, não deixou descendência. O grande segredo de um homem é guardar o coração. É guardar o coração. Você tem que ter controle emocional, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Os grandes homens têm que desenvolver isso, através do enchimento da palavra de Deus, inteligência espiritual. A vida espiritual tem que ser valorizada muito mais do que a vida física. Tudo que acontece comigo e com você, de bom e de ruim, é fruto de uma semente plantada no mundo espiritual. Você quer prosperar, você quer passar para o segundo ou terceiro nível, desenvolva sua inteligência emocional, sua inteligência intelectual e sua inteligência espiritual, enchendo-se dessa palavra, ruminando essa palavra, aprendendo essa palavra, sistematizando essa palavra. Ninguém vai a lugar nenhum sem esforço, não vai. Eu quero citar algumas coisas para encerrar. Tinha muita coisa para falar sobre esse tema, mas eu sei que você não pode ficar aqui até meia-noite. Embora Paulo Marcelo disse que aqui tem hora para começar e não tem para terminar, mas o povo vai embora. Mas eu quero falar de uma coisa que você deve guardar o coração. Primeira coisa que você deve guardar o coração hoje, no dia de hoje, é de avareza, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo extremamente materialista, onde as pessoas estão fazendo tudo por dinheiro. Pessoas têm se suicidado por causa de dinheiro, casamentos têm sido rompidos por causa de dinheiro, sociedades, amizades, relacionamento entre irmãos por causa de dinheiro, e o dinheiro não significa muita coisa. A Bíblia diz que é Deus que enriquece, é Ele que empobrece, Ele exalta e Ele derruba. Tudo que pode acontecer no campo financeiro também, se não tiver semente no mundo espiritual, você pode trabalhar que nem jumento, mas não vai desfrutar. Tem que esperar em Deus, guardar da avareza. Dinheiro não pode ter o significado que está tendo para muita gente, sabe? Não pode ter o significado que está tendo para muita gente. Existe 4 níveis de riqueza. Existe uma riqueza que é a riqueza física, material, que todo mundo pode ter. Um homem bom pode ter, um homem ruim também pode ter, um ímpio pode ter, um promíscuo pode ter. Esse é o nível mais baixo, mas tem um nível chamado secula, que significa mérito. Mérito por alguma coisa que você aprendeu, se dedicou, que Deus te deu uma graça, e você tem mérito. Por isso existe aquela medalha de honra ao mérito. Existe outro nível de riqueza que chama secula, que é crédito com Deus. Já viu aquelas pessoas que, se ele pedir uma coisa, Deus desata na hora? Se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Tem gente, irmãos, que tem a vida amarrada, atolada, mas tem pessoas em Deus, que se fizer uma oração, mesmo por essa pessoa, Deus diz: vou atender por causa dessa oração. Tem gente que tem crédito, tem crédito com pessoas, tem crédito com a família, tem crédito na sociedade, e tem crédito com Deus. Mas tem um outro nível de riqueza, que esse nível não tem preço, tem valor. É o nível mais alto, tem valor. Sua família tem valor, não tem preço. Boas amizades tem valor, não tem preço. Sua vida espiritual tem valor, não tem preço. Sua vida emocional tem valor, não tem preço. Sua vida intelectual tem valor, não tem preço. As pessoas não podem mexer, não podem roubar. Então não deixe que vida financeira esteja à frente, vida física, material, esteja à frente da vida espiritual, à frente da vida intelectual e à frente da vida emocional.
Não deixe, porque senão você não passa de nível em Deus. E Deus tem coisas maiores do que você imagina para a sua vida, para a sua geração, para essa igreja. Então guarde da avareza, guarde também do orgulho, porque a Bíblia diz que a altivez de espírito precede a queda. Se você quiser ver um homem que vai cair, é só olhar para um orgulhoso, vai derrubar. Não precisa ser adivinho nem nada, pode profetizar, vai cair. Se você vê um soberbo, um orgulhoso, você diz, vai cair. É bíblico, está na Bíblia. E o orgulho é como um mau hálito. As pessoas sentem, você nunca percebe. Você nunca percebe que tem. Um dia, um discípulo, viajando comigo, ele disse, pastor, pode bater, pode falar. Eu disse, 3 coisas tu precisa. Eu não entendo porque você não é um dizimista, conhece a palavra de Deus, e quer ser um empresário, é um empresário, não entendo isso. Se isso atrai, não ser infiel nessa parte, a pessoa se torna um injusto e atrai maldição para si, na parte financeira. Você pode adquirir riqueza, mas você vai quebrar um dia, porque sua riqueza é injusta. Um homem que não honra a Deus com as suas rendas, ele é injusto. Pede tantas as coisas a Deus, acredita que Deus supre todas as necessidades dele, que pode curar a família, que pode curar um filho, que pode dar uma casa, e ele não tem coragem de honrar a Deus com nada. Espera aí, isso é injustiça. Não existe isso na Bíblia com o homem de Deus, tá? Talvez frequente uma igreja e nem crente é. Marcelo, eu posso falar isso aqui, na minha eu não falo. Falo às vezes, mas é uma verdade bíblica, posso provar isso na Bíblia para você. A Bíblia é caracterizada como injusto. Quando a Bíblia fala de justo, fala também de pessoas que honram a Deus. Ninguém podia apresentar diante de Deus de mão vazia, porque era uma forma de honrar, dizer, reconheço tua autoridade sobre todas as coisas, e eu quero te honrar, eu não vim aqui só para pedir. Você tem uma pessoa, um amigo que só pede coisa para você e nunca te deu nada? Você chama ele de injusto, de aproveitador, não é isso? Então, irmãos, tem muitas coisas que nós temos que mudar na nossa vida, como cristão, como nosso relacionamento com Deus, e uma das coisas é guardar o nosso coração de avareza, guardar o nosso coração de orgulho, de arrogância, de soberba, termos humildade em Deus, para Ele atuar em todas as áreas da nossa vida. Deus tem muito mais coisas para nós do que nós pensamos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus sobre nós são maiores do que nós imaginamos. São maiores. Maiores. Então nós temos que fazer um altar de adoração para esse Deus. E temos que levar nesse altar o nosso coração. Mas antes de encerrar, irmãos, vamos ficar de pé. Eu queria te desafiar nessa noite. Talvez tem coisa no seu coração que você não tenha guardado. Talvez você está acomodado com a sua vida. E talvez você não cuidou bem do seu coração. Talvez ainda é algo que você não conseguiu romper, uma mágoa, alguém que te fez uma coisa ruim, e você está agindo lá embaixo de uma forma que não vai trazer crescimento. Eu queria que desafiar você a dizer para Deus, Senhor, eu quero guardar meu coração nessa noite, eu quero que Tu mude a história da minha vida e do meu coração. Eu queria te desafiar você sair do teu lugar e vir aqui nesse altar, eu quero orar. Você vai estar dizendo para Deus com isso, crente ou não, você vai estar dizendo que você quer ir para um outro nível, na sua vida financeira, na sua vida intelectual, na sua vida espiritual, que você quer mudar de fase. Não importa se você é líder, se você é pastor, sai do seu lugar e venha, e eu quero orar, e Deus vai fazer um milagre. Há muito tempo atrás teve um homem que fez um transplante de coração, e eu creio que Deus é milagroso para fazer um transplante espiritual nessa noite. Ele vai tirar esse coração velho, colocar um coração novo. Ele vai te dar os caminhos de você guardar. Você vai chegar a um ponto que você não vai mais se ofender com as ofensas. Você vai guardar o seu coração das ofensas, da maledicência. Você não vai aceitar mais essas coisas. Vai chegar o ponto na sua vida que as pessoas vão te ofender e você vai olhar e por dentro você vai dizendo, Senhor, não sabe o que fala. Seu coração está protegido. Não vai ter mais aquela dor.
Bota a mão no seu coração. Faz teu voo, campeão. Enquanto o ministério está cantando baixinho, depois nós vamos cantar mais. Eu vou orar. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, é hora de vencer. Aleluia. Glórias a teu Essa nome. força vem de dentro de você. Glórias a teu nome. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, você é vencedor. Deus arrasas, faz teu voo, campeão. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Deus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra, pelo milagre nessa noite na vida de muitas pessoas aqui. Deus, tu conhece a nossa história, tu sabe, o nosso coração depende de ti, do teu Espírito Santo. E eu te peço um milagre hoje, um transplante espiritual, Senhor. Tudo aquilo que trouxe comportamento limitador, mágoa, dor, ó Deus, que nos fez parar na nossa caminhada, nós queremos pedir agora que tu entre com o teu bálsamo, que tu cuide do nosso coração. Nós queremos entregar o nosso coração por completo, sem reserva a ti. Como Senhor, ó Deus, nós não queremos te servir apenas, ó Deus, como Senhor, como Salvador, mas como Pai. O Pai tem um coração do Filho, e nós queremos, como Filho, nessa noite, entregar por completo. Queremos reconhecer a nossa incapacidade de cuidar do nosso coração, de suportar as ofensas. Senhor, mas nós queremos estar no centro do teu propósito. Então faz uma cirurgia espiritual agora. Tira aquilo que tem paralisado espiritualmente, que tem impedido de nós sermos verdadeiros adoradores, de nos soltarmos diante de ti, de estarmos no centro da tua vontade. Faz um milagre na nossa família, ó Deus. Gere em nós a capacidade de perdoar, de estar além das ofensas, Senhor, contra as pessoas. Porque o que importa mesmo é nós estarmos em comunhão contigo, nos enchermos do teu Espírito e amarmos pessoas, perdoarmos pessoas. E nós queremos, Senhor, te pedir agora que tu venha fazer abundar a nossa vida física, mas também na nossa vida emocional, também na nossa vida intelectual, porque o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e nós não queremos ser só ter conhecimento ou inteligência, as coisas que são aqui da terra. Nós queremos ter sabedoria e queremos ter consciência, que é o nível mais alto, o nível que só Deus pode dar para nós. Nós queremos andarmos diferente nesse mundo, para que as pessoas possam ver a luz da tua palavra sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero pedir que o coração de cada um aqui seja inabalável, ó Deus, que seja um coração que vai transmitir coisas boas, porque a tua palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então enche cada vez mais o coração de cada pessoa de amor, de bondade, de paz, de perdão, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de temperança.
para a honra e glória do nome de Jesus. Eu sei que a tua igreja precisa de pessoas que não tenham preço, mas tenham valor. Gere em nós, cristão com valor, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, amém. Que Deus possa abençoar.